Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo aqui esse livro tão incrível, tão fantástico, que é o livro Paulo Estevam, esse livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, o livro que conta a vida de Paulo de Tarso e que é uma história verídica, não é ficção. E nós estávamos no vídeo anterior, no 7º capítulo, fizemos a primeira parte do 7º capítulo, que ali é intitulado, então, quando começaram as perseguições. O 7º capítulo, deixa eu ver exatamente aqui o nome, é As Primeiras Perseguições. E aí nós terminamos ali quando Gamaliel, que era o rabino ali, que era aquele sábio, aquela pessoa que tinha ali as decisões dele tomadas de acordo com a justiça, foi então convidado por Simão Pedro a ir visitar a Casa do Caminho, e chegando lá ele encontrou um amigo que também, outrora vivia com bastante bem material, e que, como ele tinha ficado leproso, ele tinha sido jogado pela família no Vale dos Imundos, como era chamado. E aí ele discutiu com essa pessoa, dizendo que quando ele disse que Jesus Cristo era o Messias, ele disse, ele pode ser uma pessoa boa, mas aí dizer que é o Messias. E aí essa pessoa então argumentou com ele que foi quando ele também, se ele não tivesse caído nessa situação de pegar a lepra, de ficar totalmente desamparado pela família, jogado no Vale dos Leprosos, e tivesse recebido o auxílio só desses que são os discípulos daqueles que eles chamavam, que Saulo de Tarso chamava simplesmente de carpinteiro, ele também pensaria dessa forma, mas que como ele viu o amor que havia ali com essas pessoas, discípulos de Jesus Cristo, então ele acreditava piamente. E foi assim que Gamaliel disse, vou estudar seu Cristo, e depois ele recebeu os escritos de Mateus e se pôs a ler imediatamente. E aí vamos ver como é que continua esse capítulo. Mais 2 dias decorreram e as perseguições capitaneadas por Saulo de Tarso começaram a sacudir Jerusalém em todos os setores das atividades religiosas. Oséias, Marcos e Samuel Natã foram presos sem nota de culpa, a fim de responderem a rigoroso inquérito. Os cooperadores do movimento organizaram longas nominatas dos israelitas mais destacados que frequentavam as reuniões da Igreja do Caminho. O moço de Tarso determinara que se abrisse inquérito geral. Entretanto, como desejava dar uma demonstração de desassombro aos adversários, julgou que deveria iniciar as prisões de maior importância depois do encarceramento de Oséias e Samuel no reduto mesmo dos galileus obscuros, que haviam ousado afrontar a autoridade dele. Foi pela manhã de um dia muito claro, que o futuro rabino, cercado de alguns companheiros e soldados, bateu à porta da casa humilde, fazendo grande alarde dos fins da visita dele insidiosa. Simão Pedro, em pessoa, foi atendê-lo com grande serenidade nos olhos. Indisfarçável pavor estabeleceu-se entre os mais tímidos, porquanto 2 jovens que acompanhavam o apóstolo se incumbiram de correr ao interior e espalhar a notícia. És tu, Simão Pedro, antigo pescador de Cafarnaum? Perguntou Saulo com certa insolência. Eu mesmo, respondeu com firmeza. Estás preso, disse o chefe da expedição num gesto de triunfo, e mandando que 2 dos companheiros se adiantassem, ordenou fosse o apóstolo algemado incontinente. Pedro não opôs a mínima resistência. Impressionado com o temperamento pacífico que os continuadores do Nazareno testemunhavam sempre, Saulo objetou com escárnio. O mestre do caminho deve ter sido um alto modelo de inércia e covardia. Ainda não encontrei qualquer indício de dignidade nos discípulos dele, cujas faculdades de reação parecem mortas. Recebendo em cheio tão acerba injúria, o ex-pescador respondeu serenamente: enganai-vos quando assim julgais. O discípulo do Evangelho é apenas inimigo do mal.
e na tarefa dele coloca o amor acima de todos os princípios. Além do mais, nós consideramos que todo jugo com Jesus é suave. O jovem tarcense, detentor de tão alto poderio, não dissimulou o mal-estar que a resposta lhe causava e, apontando o continuador de Jesus, disse a um dos homens da escolta: Jonas, toma conta dele. E, acentuando ironicamente as palavras, dirigiu-se aos demais com um gesto de desprezo para o apóstolo algemado, que o contemplava sereno, embora surpreendido. Não discutamos com este homem. Esta gente do caminho está sempre cheia de raciocínios absurdos. É preciso não perder tempo com a cegueira da ignorância. Vamos até lá dentro. Prendamos os chefes. Os sequazes do carpinteiro hão de ser perseguidos até o fim. Resoluto, tomou a dianteira, penetrando ousadamente em busca dos apartamentos mais íntimos. De porta a porta encontrava mendigos que o fitavam, tomados de espanto e amargura. O quadro vivo de tanta miséria abrigada enchia-o de admiração, mas esforçava-se por não perder a infibratura implacável, de maneira a executar os projetos dele nos menores detalhes. Ao lado da enfermaria de mais vastas proporções, encontrou o filho de Zebedeu, que lhe ouviu a voz de prisão sem alterar a serenidade fisionômica. Sentindo as mãos grosseiras do soldado que lhe aplicava as algemas, João ergueu os olhos ao alto e murmurou simplesmente: encomendo-me ao Cristo. O chefe da caravana olhou-o com profundo desprezo e exclamou altivamente para os companheiros: faltam 2 dos mais suspeitos. Procuremo-los. Referia-se a Filipe e Tiago, na qualidade de discípulos diretos do Messias Nazareno. Mais alguns passos e o primeiro foi encontrado facilmente. Filipe deixou-se algemar sem protesto. As filhas o rodeavam aflitas e chorosas. Coragem, filhas, disse ele sem temor. Acaso seríamos superiores a Jesus, que foi perseguido e crucificado pelos homens? Ouves, Clemente? Perguntou Saulo irritado a um dos amigos mais cotados. Não se percebe outra coisa a não ser referências ao estranho Nazareno. O primeiro falou em julgo do Cristo, o segundo encomendou-se ao Cristo. Este alude à superioridade do Cristo. Aonde iremos? Após desabafar a cólera em termos ásperos, rematava com um estribilho constante: haveremos de ir até o fim. Seguros os 3 prisioneiros, faltava o filho de Alfeu. Alguém se lembrou de procurá-lo no tosco biombo que ocupava. Com efeito, lá o acharam ajoelhado, tendo diante dos olhos um rolo de pergaminhos em que se encontrava a lei de Moisés. Via-se-lhe a palidez mármorea do rosto quando Saulo se aproximou ríspido. Que é isso? Aqui alguém que cuide da lei? O irmão de Levi levantou os olhos transbordantes de sincero receio e explicou humilde: Senhor, jamais esqueci a lei dos nossos pais. Meus avós ensinaram-me a receber de joelhos as luzes do profeta santo. A atitude de Tiago não traduzia fingimento. Consagrando o máximo respeito ao libertador de Israel, sempre ouvira dizer que os livros sagrados dele estavam tocados de virtude santa. Na expectativa do cárcere, atemorizara-se com o perigo iminente. Não pudera compreender maiormente, como outros companheiros, o sentido divino e oculto das lições do Evangelho. O sacrifício inspirara-lhe indisfarçáveis temores. Afinal, pensava ele na compreensão parcial do Cristo. Quem ficaria para superintender as obras começadas? O Mestre expirara na cruz e, naquele instante, os apóstolos de Jerusalém estavam presos. Precisava defender-se com os meios possíveis ao alcance dele. Imaginou recorrer às virtudes sobrenaturais da lei de Moisés, de acordo com as velhas crenças. Genuflexo, esperara os verdugos que se aproximavam. Em face da atitude imprevista de Tiago, Saulo de Tarso estava atônito.
Só os espíritos profundamente aferrados ao judaísmo liam de joelhos os ensinamentos de Moisés. Em sã consciência, não poderia ordenar a prisão daquele homem. O argumento que justificava a tarefa dele perante as autoridades políticas e religiosas de Jerusalém era o combate aos inimigos das tradições. Mas não sois amigos do carpinteiro? Com invejável presença de espírito, o interpelado respondeu: não me consta que a lei nos impeça de ter amigos? Saulo perturbou-se, mas prosseguiu: mas que escolheis, a lei ou o evangelho? Qual dos dois aceitais em primeiro lugar? A lei é a primeira revelação divina, disse Tiago com inteligência. Ante a resposta que o desconcertava de alguma sorte, o moço de Tarso refletiu um momento e acrescentou dirigindo-se aos circunstantes: está bem, este homem fica em paz. O filho de Alfeu, intimamente satisfeito com o resultado da iniciativa dele, acreditava agora que a lei de Moisés estava tocada de graças vivas e permanentes. Ao ver dele, fora o código do judaísmo o talismã que o conservava em liberdade. Desde esse dia, o irmão de Levi ia consolidar para sempre as tendências supersticiosas dele. O fanatismo que os historiadores do cristianismo encontraram na personalidade enigmática dele teve aí sua origem. Afastando-se do aposento de Tiago, Saulo preparava-se para sair quando, de regresso à portaria para ordenar a partida dos prisioneiros, esbarrou com a cena que mais o haveria de impressionar. Todos os doentes que se podiam arrastar, todos os abrigados capazes de se moverem, cercaram a pessoa de Pedro, chorando comovidamente. Algumas crianças lhe chamavam pai. Anciães, trêmulos, osculavam-lhe as mãos. Quem se compadecerá de nós agora? Perguntava uma velhinha debulhada em pranto. Meu pai, aonde vão levar-vos? Dizia um órfão afetuoso, abraçando-se ao prisioneiro. Vou ao monte, filho, respondia o apóstolo. E se vos matarem? Tornava o pequenino com uma grande interrogação nos olhos azuis. Encontrar-me-ei com o mestre e voltarei com ele, esclarecia Pedro bondosamente. Nesse instante surgiu a figura de Saulo que regressava, contemplando a multidão de aleijados, cegos, leprosos e crianças que entupiam a sala, exclamou irritado: afastem-se, abram caminho. Alguns recuaram espavoridos, vendo os soldados que se aproximavam, enquanto que os mais resolutos não arredavam passo. Um leproso que mal se punha em pé adiantou-se. O velho Samônio, recordando-se do tempo em que podia mandar e ser obedecido, aproximou-se de Saulo com desassombro. Nós precisamos saber para onde vão estes prisioneiros, disse com gravidade. Para trás, exclamou o moço tarcense, esboçando um gesto de repugnância. Será possível que um homem da lei tenha de dar satisfação a um velho imundo? Os guardas armados tentaram adiantar-se para castigar o atrevido. No entanto, a lepra defendia Samônio dos ataques. Prevalecendo-se da situação, o antigo proprietário de Cesareia revidou com firmeza. O homem da lei não precisa prestar conta senão a Deus, quando no exato cumprimento dos deveres dele. Mas nesta casa falam os códigos de humanidade. Para vós eu sou imundo, mas para Simão Pedro sou um irmão. Prendei os bons e libertai os maus. Onde a vossa justiça? Crede somente no Deus dos exércitos? É indispensável saberdes que se o eterno é o fator supremo da ordem, o Evangelho nos ensina a buscar na providência dele o carinho de um pai. Em ouvindo aquela voz digna que fluía da miséria e do sofrimento como um apelo de desesperação, Saulo quedara-se admirado. O mendigo, entretanto, depois de longa pausa, prosseguia resoluto. Onde estão vossas casas de arrimo aos oprimidos da sorte? Quando vos lembrastes de um asilo para os mais infelizes? Enganai-vos se supondes inércia em nossa atitude. Os fariseus levaram Jesus ao Calvário da crucificação, privando os necessitados da presença inefável dele. Por haver praticado o bem, Estevão foi metido no cárcere.
Agora o sinédrio requisita os apóstolos do caminho, retribuindo-lhes a bondade com a escuridão do calabouço. Mas estáis equivocados. Nós, os miseráveis de Jerusalém, haveremos de lutar convosco. De Simão Pedro nós disputaremos a própria sombra. Se vos negardes a atender nossas súplicas, importa lembrardes que somos leprosos. Envenenaremos vossos poços. Pagareis a perversidade com a saúde, com a vida. Nesse interim não pôde continuar. Ante a expectação angustiosa de todos, Saulo de Tarso sentenciou ríspido: Cala-te, miserável! Onde estou que te pude ouvir até agora? Nem mais uma palavra. E designando-o a um dos soldados, murmurou com desprezo: Sinésio, dá-lhe 10 bastonadas. É indispensável castigar-lhe a língua insolente e viperina. Ali mesmo, à vista de todos os companheiros que se retraíam amedrontados, Samônio recebeu o castigo sem balbuciar uma queixa. Pedro e João tinham os olhos úmidos. Os demais doentes encolhiam-se estarrecidos. Terminada a tarefa, um grande silêncio dominava os corações ansiosos e doloridos. O doutor de Tarso rompeu a expectativa com a ordem de partida a caminho do cárcere. 2 crianças pálidas acercaram-se então do ex-pescador de Cafarnaum e perguntaram, chorosas: Pai, com quem ficaremos nós? Pedro voltou-se acabrunhado e respondeu com ternura: As filhas de Filipe ficarão convosco. Se Jesus permitir, meus filhos, não me demorarei. O próprio Saulo intimamente estava comovido, entretanto não desejava trair-se a si mesmo, deixando-se vencer pela emoção que o quadro lhe provocava. Pedro compreendeu que as lágrimas silenciosas de todos os tutelados humildes do caminho traduziam desvelado amor naquele momento de angustiantes despedidas. Em seguida a esse feito, o jovem tarsense desdobrou as energias na primeira perseguição experimentada pelas expressões individuais e coletivas do cristianismo nascente. Mais do que se poderia supor, Jerusalém regurgitava de criaturas que se interessavam pelas ideias do Messias Nazareno. Saulo prevaleceu-se dessa circunstância para fazer sentir mais uma vez o perigo ideológico que o Evangelho representava. Numerosas prisões foram efetuadas. Na cidade iniciaram-se um êxodo de grandes proporções. Os amigos do caminho, com possibilidades financeiras, preferiam encetar vida nova na Idumeia ou na Arábia, na Cilícia ou na Síria. Os que podiam escapavam ao público. Os que podiam escapavam ao rigor dos inquéritos violentos iniciados com retumbância de escândalo público. As personalidades mais eminentes eram metidas na prisão incomunicáveis, mas os anônimos e humildes, os da plebe, sofriam grandes vexames nas dependências do tribunal onde se faziam os interrogatórios. Os guardas assalariados por Saulo para a execução do nefando trabalho excediam-se nos abusos. És do caminho de Cristo Jesus? Perguntavam deles a uma desventurada mulher com risinhos de ironia. Eu, gaguejava infeliz, compreendendo a delicadeza da situação. Depressa, dize depressa, tornava o beleguim desrespeitoso. A mísera criatura empalidecia a tremer, refletindo nos pesados castigos que lhe seriam impostos e retrucava com profundo temor. Eu? Não. E que foste fazer nas suas assembleias sediosas? Fui buscar remédio para um filhinho doente. Em face da negativa, o preposto do sinédrio parecia acalmar-se, mas logo exclamava para um dos auxiliares: Muito bem, a interrogada pode ir em paz. Antes, porém, de retirar-se, manda o regulamento se lhe aplique alguns golpes de chanfalho. E era inútil resistir. Naquele tribunal singular, por longos dias seguidos, verificavam-se punições de toda espécie. Das respostas do querelado dependiam o encarceramento, os açoites, o chanfalho, as bastonadas, as macerações e os apupos.
Saulo tornara-se a mola central do movimento terrível e execrado por todos os simpatizantes do caminho. Multiplicando energias, visitava diariamente os núcleos do serviço a que costumava chamar expurgo de Jerusalém, desenvolvendo atividade pasmosa dentro da qual mantinha a vigilância constante das autoridades administrativas, encorajava os auxiliares e prepostos, instigava outros perseguidores dos princípios de Jesus sem deixar arrefecer-se o zelo religioso do Sinédrio. Dentro de uma semana, após as prisões efetuadas na igreja modesta, realizava-se a memorável sessão em que Pedro, João e Filipe deveriam ser julgados. A assembleia excepcional despertara a maior curiosidade. Lá se congregavam todas as personalidades eminentes do farisaísmo dominante. Gamaliel compareceu dando mostras de profundo abatimento. De modo geral, comentava-se a atitude dos mendigos que, não obtendo permissão de ingresso, aglomeravam-se em longas filas na grande praça e protestavam em atroante vozerio. Debalde aplicavam-lhe bastonadas à torta e à direito, porque a turba de miseráveis assumira proporções nunca vistas. O quadro era curioso e alarmante. Tomar providências para correr com a massa parecia tarefa impossível. Os peregrinos, os doentes, contavam-se por centenas numerosas. Era inútil reprimir nos pontos isolados, o que somente vinha agravar a revolta e desesperação de muitos. Em altos brados, reclamavam a liberdade de Simão Pedro. Exigiam em tumulto a libertação dele como se exigissem um legado do legítimo direito. No salão nobre, não só os assistentes comentavam os fatos, mas também os juízes não dissimulavam profunda impressão. O próprio Anás contava o assédio de que vinha sendo objeto por parte dos favorecidos de Jerusalém. Alexandre alegava que à residência dele afluíam centenas de aflitos a solicitar-lhe os bons ofícios a favor dos prisioneiros. Saulo de vez em quando respondia a um que outro com rápidos monossílabos. A fisionomia carregada dele traduzia propósitos inferiores relativamente ao destino dos apóstolos da Boa Nova, que lá estavam à frente dele no fundo da sala, humildes, serenos, no banco dos criminosos comuns. Viu-se então que Gamaliel se detinha com o sumo sacerdote em conversação íntima, que durou alguns minutos e despertava grande curiosidade entre os colegas. Em seguida, o venerando doutor da lei chamou o ex-discípulo para um entendimento particular antes de iniciarem os trabalhos. Os colegas perceberam que o rabino tolerante e generoso ia advogar a causa dos continuadores do Nazareno. Qual a sentença a ser proposta para os prisioneiros? Interrogou o velhinho com bondoso interesse, logo que se viram distanciados dos grupos rumorosos. Sendo eles galileus, disse Saulo enfático da autoridade dele, não lhe será conferido o direito da palavra no recinto, de maneira que já deliberei a punição que lhes cabe. Vou propor a morte dos três com a de Estevão pelo apedrejamento. Que dizes? Exclamou Gamaliel surpreso. Não vejo outro recurso, disse o moço tarcense. Precisamos extirpar pela raiz os males que começam. Acredito que se encararmos o movimento com tolerância, teremos o prestígio do judaísmo abalado por nossas próprias mãos. Entretanto, Saulo, replicou o velho mestre com profunda bondade, devo invocar o ascendente que tenho em tua formação espiritual para defender estes homens da pena de morte. O moço caprichoso fez-se lívido. Não se habituara a transigir nos conceitos e decisões dele. A vontade dele era sempre tirânica e inflexível. Mas Gamaliel fora de todos os tempos o melhor amigo dele. Aquelas mãos rugosas lhe haviam ministrado os exemplos mais santos. Delas recebera vasto potencial de socorro em todos os dias da vida. Compreendeu que defrontava um obstáculo poderoso na consecução integral dos desejos dele.
O venerando rabino percebeu a perplexidade e logo insistiu. Ninguém mais do que eu conhece a generosidade do teu coração e sou o primeiro a reconhecer que tuas resoluções obedecem ao zelo inexcedível na defesa de nossos princípios milenários. Mas o caminho, Saulo, parece ter uma grande finalidade na renovação dos nossos valores humanos e religiosos. Quem entre nós se havia lembrado de amparar os infortunados com o provimento de um lar afetuoso e fraterno? Antes da tua diligência corretiva, visitei essa instituição singela e pude confortar-me na observação do excelente programa deles. O jovem doutor estava pálido, ouvindo tais conceitos que, a seu ver, eram um positivo sinal de fraqueza. Mas será possível, disse admirado, que também vós tenhas lido o Evangelho dos Galileus? Estou a lê-lo, confirmou Gamaliel sem titubear, e pretendo meditar mais demoradamente os fenômenos que ocorrem em nosso tempo. Presinto grandes transformações em toda parte. Tenciono retirar-me da vida pública em breves dias, a fim de tomar o caminho do deserto. É claro, porém, que estas minhas palavras devem ser guardadas por ti em penhor de mútua confiança. Sumamente impressionado, o moço de Tarso não sabia o que responder. Presumia o mestre respeitável mentalmente prejudicado por excesso de lucubrações. O mestre, porém, como se lhe adivinhasse o pensamento, acrescentou: não me suponhas mentalmente debilitado. A velhice no corpo não me apagou a capacidade de pensar e discernir por mim mesmo. Compreendo o escândalo que se levantaria em Jerusalém se um rabino do Sinédrio modificasse publicamente as convicções mais íntimas, mas é preciso convir que estou falando a um filho espiritual e expondo sinceramente meu ponto de vista. Faço-o tão só para defender homens generosos e justos de uma sentença iníqua e indevida. Vossa revelação, exclamou Saulo de Roldão, decepciona-me profundamente. Conheces-me de menino e sabes que o homem sincero não se poderá preocupar com os que o elogiem ou o lamentem no cumprimento de um sagrado dever. E, imprimindo carinhoso acento à voz, acentuava solícito: não me faças ir contigo nesta assembleia aos debates públicos escandalosos e atentatórios da feição amorosa que toda a verdade deve trazer consigo. Libertarás estes homens em atenção ao nosso passado de mútuo entendimento. É só o que te peço. Deixa-os em paz por amor aos nossos laços afetivos. Daqui a alguns dias não precisarás conceder mais coisa alguma ao velho mestre. Serás meu substituto neste cenáculo, porquanto tenciono abandonar a cidade em breves dias. E como Saulo hesitasse, continuou: não precisarás refletir muito tempo. O sumo sacerdote está ciente de que eu pediria tua demência para os prisioneiros. Mas, e a minha autoridade? Interrogou o rapaz com orgulho. Como conciliar a indulgência com a necessidade de reprimir o mal? Toda a autoridade é de Deus. Nós somos simples instrumentos, meu filho. Ninguém se diminuirá por ser bom e tolerante. Quanto à providência mais digna, cabível no caso, é conceder liberdade a todos eles. Todos? Perguntou Saulo num gesto de grande admiração. Como não? Confirmou o venerável doutor da lei. Pedro é um homem generoso, Filipe é um pai de família extremamente dedicado ao cumprimento dos deveres, João é um moço simples, Estevão se consagrou aos pobres. Sim, sim, interrompeu o moço tarcense, concordo com a libertação dos 3 primeiros com uma condição. Por serem casados, Pedro e Filipe poderão continuar em Jerusalém, restringindo as atividades dele ao socorro dos doentes e necessitados. João será banido, mas Estevão deverá sofrer a sentença decisiva. Já propus publicamente a lapidação e não vejo motivos para transigir, mesmo porque, para escarmento, pelo menos um dos discípulos do carpinteiro deve morrer.
Gamaliel compreendeu a força daquela resolução pela veemência das palavras que a traduziam. Saulo deixara bem claro que não transigiria quanto ao taumaturgo. O velho rabino não insistiu, para evitar o escândalo, e entendeu que Estevão pagaria com o sacrifício. Aliás, considerando o temperamento voluntarioso do ex-discípulo, a quem a cidade havia conferido atribuições tão vastas, já não era pouco obter clemência para os 3 homens justos consagrados ao bem comum. Compreendendo a situação, acentuou o respeitável rabino. Pois bem, seja assim. E com um sorriso de bondade, deixou o moço algo preocupado e perplexo. Daí a instantes, com surpresa geral da Assembleia, Saulo de Tarso da tribuna propunha a libertação de Pedro e Filipe, o banimento de João e reiterava o pedido de apedrejamento para Estevão por considerá-lo o mais perigoso dos elementos do caminho. As autoridades do Sinédrio, apreciando os alvitres com satisfação por saberem que a medida agradaria à turba numerosa, afirmaram seu unânime consentimento e a morte de Estevão foi aprazada para uma semana depois, convidando Saulo os amigos para a triste cerimônia pública a que ele próprio haveria de presidir. Então aqui é concluído esse capítulo com essa sentença de morte, então, sendo confirmada para Estevão por Saulo de Tarso, que ainda não tinha compreendido o que é que Jesus Cristo tinha vindo ensinar, não tinha nem entendido ainda quem era Jesus Cristo. E eu acredito, eu tive a inspiração de estar relendo esse livro, e eu acredito que, apesar de ter se passado em 34, depois da passagem de Jesus Cristo, ou seja, há 2000 anos, é tão atual, é tão ainda presente isso, de a gente julgar, de a gente querer fazer justiça com as nossas próprias mãos, da gente não estar entendendo a mensagem de Jesus Cristo, quando ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que a gente não está entendendo que, se a lei de Moisés dizia algumas coisas que agora a gente vê que não cabe, porque naquela época nós éramos como crianças do maternal, não podia nos ser ensinada uma equação do 2º grau, a gente não ia entender. Mas depois veio Jesus Cristo, como foi dito num vídeo anterior. Moisés mostrou a porta, Jesus Cristo trouxe a chave. E então, infelizmente, aqui Saulo então aí plantando. E aqui a gente vai ver bem a lei da causa e efeito funcionando. Saulo plantando aí então. E vamos ver como é que vai ser então nos próximos capítulos. O próximo capítulo é a morte de Estevão, tá bom, gente? Então eu fico aqui nesse capítulo, agradeço muito vocês por terem vindo comigo, na esperança realmente que vocês possam ter um tempinho para ouvir. O vídeo fica um pouco longo, mas para ouvir, porque vale tanto a pena para ouvir, para refletir sobre essa história que foi psicografada em 1941, desculpem, eu não tenho aqui exatamente, mas foi o primeiro dos livros da série chamada Os Romances de Emmanuel, e o que eu ouvi quando eu fui visitar lá a Fazenda Modelo, onde Chico Xavier trabalhava, e foi lá que ele psicografou esse livro em uma das dependências da fazenda. A pessoa disse que durante todo o tempo que ele psicografou, um sapo esteve lá, presente. E aqui eu acredito que esse sapo tinha certeza da grandeza desses ensinamentos, daquela coisa da gente não precisar cair no buraco quando a gente tem um manual mostrando para onde ir, não é? Então tá bom, gente. Muito obrigada por terem vindo comigo até aqui e eu espero contar com vocês para o próximo vídeo. Tchau!